curso de jornalismo da SES Unita apresenta o terceiro podcast da série Ser Jornalista, contando com a participação das jornalistas de rádio Juliene Araújo e Laís Florencio. É um prazer tê-las conosco. Laís e Juliene, sejam bem-vindas. Obrigada, agradeço pelo convite. Muito obrigada, estou bem feliz. É a primeira vez que eu participo de um podcast como convidada. Já tive um, mas essa primeira vez como convidada, estou bem feliz. Que bom, né? Fico muito feliz por isso também. Juliene Araújo é jornalista, produtora e reportagem da rádio CBN em Caruaru e social media. É graduada pela SES Unita. Juliene tem 2 poesias publicadas, uma em 2021, na obra Asas da Palavra do País de Caruaru, e outra em 2022, na obra Nem Tudo o que Há no Mundo. A jornalista também é autora do livro reportagem, Sonhos Grisalhos, Memórias de Anastácio, Arari e Onildo, eternizadas no tempo, previsto para ser publicado no 2º semestre deste ano. Agora vamos conversar um pouquinho, falar, no caso, um pouquinho sobre Laís. Laís Florencio é formada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Unifavip. Atua no jornalismo desde 2013, inicialmente como colaboradora no portal Mídia Urbana e como estagiária na Rádio Cultura do Nordeste, e seguindo a emissora por quase 6 anos. Passou um bom tempo, não foi, Laís? Em 2019, Laís assumiu a editora-chefe do Jornal da Cidade, na Rádio Cidade, que entrou no ar em 2020, durante a pandemia. Ainda em 2019, se tornou, junto com Paulo Dias, sócios da MUD, isso? MUD Comunicação, que presta serviço na área de assessoria de imprensa e marketing digital. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre o rádio. Inicialmente, embora a televisão e atualmente os sites e mídias digitais tenham ganhado mais destaques, o rádio ainda ele permanece forte, principalmente no jornalismo. Isso acontece devido à sua agilidade em passar factuais e à dinâmica que tem os ouvintes, dando voz e oportunidade para eles expressarem também, as suas opiniões. Então, Juliene e Laís, como são jornalistas atuantes no rádio, vai trazer para a gente, na produção radiofônica, que tem aí uma sintonia entre Juliene e Laís nessa produção, no sentido assim, que estão no rádio, contemplam as experiências profissionais de vocês. Então, como é produzir para este veículo tão encantador? Pode começar, Laís. Rapaz, assim, eu costumo dizer que o rádio, ele me surpreende todos os dias, Eu nunca imaginei trabalhar em rádio, porque eu dizia assim, meu Deus, minha voz é de taquara rachada, não serve para o rádio nem nada. E praticamente é o veículo que eu trabalhei minha carreira toda, Eu comecei a estagiar em 2013, ainda no finalzinho do 2º período. E o que eu vejo para o rádio é um desafio, porque o rádio ele é muito rápido, muito instantâneo. Então, aconteceu alguma coisa hoje, agora aconteceu uma batida ali na frente. Se você dá a informação de trânsito, tem que dar agora. E o maior desafio é com precisão, A gente não dá fake news, não dá informação errada. Eu acho que para mim é o maior desafio. E eu ainda tenho um desafio a mais, porque a rádio, a emissora onde eu trabalho hoje, que é a Rádio Cidade, a gente é uma emissora híbrida. A gente é rádio com som e imagem, Então, a gente tem que pensar, a gente faz um jeito novo, Que é a linguagem do rádio, mas com a imagem, A gente não pode dizer, eu tô aqui no estúdio, não. Eu estou num estúdio que é assim, assado, porque tem as pessoas que estão vendo a imagem, mas tem as pessoas que estão só ouvindo. Tem que pensar, não só do público, do ouvinte, mas daquele também que assiste. Pois é, então eu tenho 2 desafios. A instantaneidade do rádio, mas adaptar isso para a imagem e não deixar quem só está ouvindo perdido. E Juliene, como é que Juliene destaca essa produção? Pronto, assim como Laís, eu também não me via no rádio. Quando eu comecei em jornalismo, me via muito na escrita, eu queria ficar na parte escrita e fotografia, que eram minhas paixões. Só que aí, logo no início, no 2º período, eu já me aventurei em um projeto de extensão, que era justamente um programa de rádio, que a gente meio que gravava no estúdio da faculdade. E aí, esse programa era veiculado, na Rádio Cultura, inclusive. E daí, logo no início, tinham muitas pessoas que faziam parte do projeto. Depois acabou ficando só eu e mais uma colega. E às vezes ela acabava nem vindo, tinha algumas dificuldades. Então eu tinha que pensar junto com o professor, a pauta e tal, elaborar as perguntas, os temas.
E aí também entrevistar com muita dificuldade. Eu tava começando ali, sabe? E aí, só que como era tudo gravado, então era, né, tipo, os erros e tal, tinha como ajustar. Mas, assim, eu comecei a gostar bastante, sabe? E daí, isso foi justamente esse projeto de extensão que fez com que eu quisesse e começasse a me ver no rádio, de certa forma. Eu disse, não, é muito legal e tal. Aí comecei a repensar, né, nas possibilidades. E aí, quando chegou na época do estágio, eu disse, não, ou eu quero assessoria de imprensa, sabe, na parte escrita, foto, ou rádio. Inclusive, na época, nem sei se eu posso falar isso, mas eu queria a radiocultura. Justamente falar, por fica à esse vontade, carinho de ter sido, tipo, onde eu produzi, né? Foram meus primeiros produtos, de certa forma, jornalísticos, veiculados. Então, eu fiquei com um carinho muito grande. E eu lembro que, na época, a gente fazia muita análise da programação. E eu gostava muito da programação da Rádio Cultura. Bem diversificada, sempre realmente trazendo pautas culturais, regionais, sabe? Então, eu fui pegando um carinho. E, na época, eu lembro que quando abri uma seleção lá para estágio, e entraram em contato comigo, só que aí a faculdade ainda não assinava o estágio, né? Eu não podia, que era 4 períodos, só assina a partir do sexto. Período, isso. Aí eu fiquei bem triste, porque eu não ia poder. Daí, enfim, aí quando chegou a época do estágio, tive a possibilidade, né? Tinha vaga no Grupo Nordeste de Comunicação, né? Onde fazem parte o G1 Caruaru, a TV Asa Branca e a CBN Caruaru. E aí, tentei, fui selecionada. Meu currículo tinha muita coisa de rádio. Eu falei, durante a entrevista e tal, de estágio, né? Que eu tinha interesse tanto pelo G1 quanto pela rádio. Então, qualquer um dos dois eu ficaria muito feliz, porque eu gosto de texto, né? E daí ela disse, não, seu currículo tem muita coisa de rádio, você tem que ir pro rádio. E aí foi crescendo cada vez mais essa paixão. Sempre fiquei bastante, assim, na produção, com o texto. Realmente, produzir o script dos 2 programas, quer dizer, dos 3, né, que são 2 à tarde e 1 pela manhã. Então, tirei, porque aí depois eu acabei ficando contratada, né, fui efetivada, que de início foi estágio. 1 ano e alguma melhor coisa sensação. de estágio. Você estagiar e depois você ser contratada. É a melhor sensação. Assim, Mas também tem experiência. É bom. Então É uma tu sabe delícia. como é o gostinho. Então, assim, na verdade, assim, quando eu comecei, sabe, eu já comecei com aquele gás, dizendo, eu vou ficar aqui, sabe? Eu disse, não, eu quero ficar aqui. Essa é a minha chance. Abracei mesmo, sabe? E eu disse, não, se eu tenho essa chance, eu vou fazer de tudo pra dar certo. Vai dar certo. E aí comecei, ia mesmo, falava, trazia minhas ideias. Assim, quando eu cheguei, eu lembro que nas primeiras semanas eu já disse pra Antônio, inclusive, que era meu preceptor, eu disse, olha, se tiver a oportunidade de gravar a nota, eu quero gravar a nota e tal. Aí, assim, fui realmente, sabe, dando a cara a tapa Ela mesmo. é um ponto fora da curva, E me porque hoje aventurando. os estagiários tem muitos que chegam, não quer gravar a nota, tem medo e tudo mais. Eu É um ponto fora da queria, curva. só que aí depois eu percebi que não era tão fácil assim, não, de ser veiculado. A professora lembra Pergunta que a aí... Cristina como foi meu primeiro áudio, parecia que eu tava matando alguém. Tanto que eu gritava. Pior que assim, ó, eu fiquei... Assim, ele elogiou bastante, né, e tal. E só que aí ele disse, não, tem uma coisinha ou outra que a gente tem que melhorar, então pra não ficar tão lido, algo mais natural e tal. Algumas Porque o rádio é pontuações muito básicas. prática, né? Isso. E tem que ser aquela coisa natural, mas também sem formalidade, né? Você tem que ter uma certa formalidade também. Então, assim, aí ele até... Eu lembro que eu gravei isso na minha mente. Ele dizia, fale com calma, não precisa ser com muita pressa, mas também não fale devagar demais. Ele, faça de conta que você tá passando essa informação pra uma velhinha que ela não sabe o que você tá dizendo. Então, você tem que explicar bem direitinho, entendeu? Aí, até hoje, toda vez que eu vou gravar, eu lembro, Juliene, a velhinha tá ouvindo você. Eu já Então- digo outra coisa ao pessoal que chega lá na emissora. Eu digo assim, vocês têm que ter naturalidade e colocar emoção no texto de vocês. Sim, Obviamente com que certeza. aquele locutor de antigamente que falava sim, não sei o quê, não funciona mais. É verdade. Mas também, eu escutei um áudio, a pessoa com quem eu tava falando, que ela era triste. Ela lia a informação assim. Eu Isso. disse, Vamos dar se vida ao fosse texto. eu É. desligava o rádio na mesma hora que eu tava ouvindo essa tua Eu notícia. também. Então, você tem que dar naturalidade, como se você estivesse conversando. Não pode parecer que você tá lendo,
né? Mas também não pode parecer que você tá muito alegre, muito triste. Você tem que dar o tom da notícia. Você não vai entrar super feliz falando que alguém morreu e também não vai dizer que Caruaru foi a grande campeã de alguma coisa lamentando. Parece que você não gostou daquela informação. Então, assim, tem que dar o tom, tem que... É muito... Por isso que é importante, não só do depende, escrever né? para falar, né, pro rádio, mas você adquirir as técnicas. Isso. Eu acho que você tem que pra interpretar passar. a notícia, né? Você tem que interpretar o que você tá lendo. E outra, você falou muito de texto aí, o texto de rádio. E eu acho que não só o de rádio, acho que o texto de TV, de tudo hoje em texto dia, jornalístico, né? ele tem que ser seja. fácil. Você tem que pensar que aquela informação ela vai ser ouvida, vai ser lida por um juiz e por uma pessoa que nunca foi numa escola, né? Hoje eu vejo muita gente querendo falar bonito e você não entende nada, né? Eu falo muito isso pro pessoal que chega lá na Rádio Cidade que é estagiário, que ainda não teve experiência de solo. Se eu pegar essa informação aqui, eu não vou entender. Então, em vez de eu falar que a mesa é de madeira de carvalho, não sei o quê, uma mesa de madeira. Tem informação que às vezes nem acrescenta. E o povo, só para deixar o texto mais bonito, mais rebruscado, né? Fala complicado. E não tem que ter isso. Principalmente no rádio não tem que ter isso. É né? como o Juliane pontuou, né? A gente tem que pensar em quem? No ouvinte, né? No ouvinte, né? De então, forma geral. E como o Laís também claro. destacou, pode ser de uma classe social, pode ser de uma faixa etária diferente, pode ter escolaridade, Exato. pode não ter escolaridade. Então, você tem que fazer com que quem está do outro lado entenda o que você está passando. Né? Então, isso é essencial. Em qualquer produto jornalístico, produto, né? É essencial. Laís falou da questão do estágio, quando o Juliane estava enfatizando, né? Como é essa sensação, né? Assim, de estranheza, né? Laís, segundo período, né, Laís? Eu acho. Tinha terminado o segundo período. Foi na véspera de Natal que eu comecei meu estágio. Ave Maria. Eu nem imaginava, porque naquela época não tinha isso, né? Não só a partir de tal período pode estagiar, a faculdade só permite. Depois de um tempo foi que a FAVIP começou a partir do 5º período a liberar estágio. Mas na minha época, se você conseguisse... A minha época parece que eu sou bem velha, né? Mas eu tenho quase 10 anos de carreira já. Assim, na época que eu fazia faculdade, se você conseguisse um estágio na primeira semana, você podia ir, vai com fé. Queria que tivesse sido assim pra mim Eu não também. sei se isso é bom o suficiente, porque às vezes tira muitas oportunidades do estudante vivenciar a faculdade, né? A gente tava conversando antes de começar, eu e Cristine, e acontece muito isso, assim, eu perdi muitas coisas, né? Viagens, técnicas, congressos, né? Porque eu já estava trabalhando, então eu tinha a responsabilidade de que eu não podia faltar ao trabalho. A empresa também não tinha essa política de liberar tão facilmente, assim. Eu acho que eu passei 6 anos na Rádio Cultura, e acho que foram 2 de estágio. Nesse tempo, eu só tive uma folga, que foi quando eu fui fazer um curso lá no Exército, em Garanhuns. Aí eu consegui 2 dias, mas mesmo assim eu fui antes, coloquei as coisas no ar, saí na hora e fui. Então, assim, eu perdi muitas oportunidades de estudante mesmo, sabe? Acho que eu sinto falta disso. Isso aí eu aproveitei até demais. Eu sinto falta disso, assim, de ter vivenciado. Congresso mesmo, eu só fui pro Intercom que teve aqui em Caruaru, porque foi a FAVIP que sediou, e eu não fui como ouvinte, eu fui trabalhando. Eu trabalhei no congresso. Então, realmente. E lá, enquanto estagiária, na época tinha a questão da voz, né? Que Leonardo, né? Que eu era coordenadora na época, né? Da Rádio Cultura. E foi no mesmo ano, então, que eu cheguei em 2013. Foi, né? porque eu cheguei mais no fim do ano, tinha chegado ali entre agosto, mais ou menos, né? Cheguei um pouquinho antes. Então, tinha o nosso colega, né? Nosso amigo Leonardo Santos, que também era estagiário. E ele veio, né, até mim para conversar sobre Laís, dizendo assim, olha, ela não está sentindo-se bem na gravação dos textos, com a voz dela. Né? Então, veja, ele chegou... com isso. Não diga, viu? Ele disse, não diga. Já passou, né? Pode dizer, né? Mas tu não dizia, mas Neguinho dizia. Félix era... Tem um dedo duro. Félix era o operador da gravadora. Era ele quem gravava meus áudios. Às vezes ele nem precisava falar. A cara que ele fazia, eu já saía arrasada. Mas aí era no sentido de quê? De incentivar. Né? Porque você tem a voz bonita, Laís. E mesmo que não tenha a voz tão assim, com inflexão e entonação, se trabalha isso. Se trabalha o texto, se trabalha na hora da locução, né? A gente gravava as notinhas, entrava ao vivo. Então, tudo isso é possível. Não tem mais, como o Laís destacou,
Não tem nem voz bonita, nem voz feia, É verdade. né? Não tem mais voz. isso, não precisa, né? Eu acho que você tem que ter segurança Isso. no que você A tá voz falando, mostra né? E clareza. A personalidade da gente de alguma forma também. Sem dúvida. Traz um pouco também das nossas emoções, porque a gente precisa trabalhar nossas emoções. Não quer dizer que a gente não possa se emocionar, né? No rádio pode. Mas a gente começa a equilibrar. Equilibrar esse texto que vai ser falado. Equilibrar os nossos comentários no sentido, né? Quando for um ao vivo, que você não vai estar com roteiro, não vai estar, né? Pode estar só com um guia. Então, assim, qualquer pessoa que queira, né, assim, entrar na área de comunicação e se especializar no rádio, pode sim. Não só para produção, como também para apresentação. Ô, Cristine, até assim mesmo, para você entrar em qualquer outro veículo, o rádio lhe dá a base para tudo. Para tudo, assim. É verdade. Eu acho que quem passa pelo rádio tá preparado para o que daí vier. Para fazer TV, para fazer jornal, para ser qualquer coisa. Qualquer coisa na área de jornalismo, rádio, porque o rádio, ele é muito do improviso, às vezes, né? Quantas vezes a gente trabalhou com o Dido Montenegro, quantas vezes Dido no meio da rua tinha que improvisar a entrada dele, ele não tinha informação, não sabia o que estava acontecendo, mas é isso o rádio, né? A gente brinca que quando o mundo acabar, o rádio vai dar primeiro, né? É verdade. E por mais, verdade. né, como a gente falou, né, das tecnologias que vão avançando cada vez mais com as mídias digitais, com a televisão que já é mais antiga, né? Mas digamos assim, que é aquela velha história, né? Que todo mundo conta, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Não. Vai não. Tem as adaptações, né? Assim. Exatamente. A Rádio Falar igual Cidade é aquele isso, meme, né? Ele não vai não. A adaptação Isso. mesmo hoje em dia é isso. A Rádio Cidade hoje ela é som de rádio e imagem de TV. Onde é que a gente imaginava, na época que a gente começou a trabalhar juntas, que existiria uma emissora que ia ter essas duas coisas numa só? E Né? principalmente porque antigamente a gente visualizava quem estava apresentando, né? É. Geralmente a gente não conhecia. E hoje em dia, com essa possibilidade, a gente pode conhecer os apresentadores, né? E uma coisa Quem tá ali, também- né? Até o técnico, né? É. Nós estamos com o Rafael Torres Pois aqui. é. Ele não tá aparecendo aí não, né? Mas assim, até outras pessoas que fazem parte, né, da produção, E da até a questão do técnica. padrão, né? A gente via na TV, tinha que ser uma pessoa assim, assado. O rádio nunca teve isso, porque ninguém aparecia. Você não via a imagem da pessoa, você não sabe se era feia, se era bonita. E hoje em dia não tem mais isso. Pode ser uma pessoa alta, uma pessoa baixa, magra, gorda, branca, preta, qualquer coisa, assim, qualquer pessoa, ela se encaixa hoje, porque foi derrubado isso. E eu acho que deu mais liberdade às pessoas. E a mesma coisa aconteceu com a voz, né? Hoje em dia não... Que eram os preconceitos, né? É. Que existiam linguísticos, principalmente em relação aos sotaques. É, verdade. Que nós, nordestinos, Ah, que não só nós, né, temos, né? Como outras regiões também, mas digamos assim, até na própria rádio, que tinha que ser mais o quê? O sotaque do sul, Uhum. mesmo sendo, né, nordestino, de regiões diferentes. A probabilidade de você fazer sucesso com Isso. rádio, sendo do Nordeste, era muito mais difícil, muito mais E complicado. ficava aquela voz de FM, né? É. Da frequência modulada, que também tinha um padrão, digamos assim, né? Exato. Que não precisa, né? Hoje em dia não se cobra mais isso e a gente vai Uhum. mostrando realmente cada um, né? O seu trabalho com seriedade, com ética, com compromisso e pensando na população sem esse estereótipos. Pois é. Isso é verdade. importante também. Então vamos dar continuidade, né? Agora eu vou especificar. Mas podem conversar, tá bem aberto aqui. Juliene, como é que você observa seu papel de jornalista na produção de reportagem, já que é uma função mais específica? Tem a produção no geral, né? Que a gente, o rádio não para, né? Então quem está dentro do rádio, no caso, dentro assim no sentido de um veículo, né? É. Radiofônico, então tem muito a fazer. Nós somos multiprofissionais, né? Em diversas funções. A gente não faz só a gente termina, né? indo Hoje em pra dia, o outra- jornalista que só Isso. faz uma coisa, é difícil arrumar uma vaga, né? Tem que fazer um pouquinho de tudo. Tudo. Aí como se dá essa produção? Como é que compõe as reportagens? Se você participa também da edição, conta pra gente um pouquinho, pra gente entender, né, o seu trabalho. O meu dia a dia no trabalho, Isso. no caso. Então, vamos lá. Logo quando eu chego, porque a gente tem uma enquete, então eu sempre tenho que pensar em algo, sabe? Qual vai ser o tema da enquete de hoje? Tu produz um Sabe? programa só? Não. Não, né? Não, vê só. Na verdade, como eu tinha dito, tem um programa da manhã, né? Uhum. Quem produz é Gessé Acioli. E apresenta também junto com o Remy Freire. E os da tarde, que são os programas que são apresentados por Moisés e Almi, quem produz é Antônio Marcos, né? E aí o que acontece? Quando eles entram de férias, que aconteceu inclusive esse ano, os dois tiraram férias Que seguidas. delícia. Seguidas. Vê só. E eu tive que assumir a produção. Na verdade, se eu não me engano, na época do estágio, eu já tive a possibilidade
já me aventurei em produzir o script dos programas, sabe? Como estagiária. E sempre dava aquele nervoso. Eu, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. E até hoje, como profissional, eu ficava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí Jéssica dizia, Juliane, pelo amor de Deus, você é capaz, você vai conseguir dar conta sim, pare com isso. Porque como eu não tenho o hábito de produzir o script dos programas, eu faço outras coisas, aí você fica com aquela ideia de que é difícil, é complicado, blá, blá, blá. Só que não é a coisa mais tranquila. É só questão realmente de hábito e tempo, porque aí os meninos ficam com essa função, eles não fazem as outras coisas que eu faço, né? Então, tudo se encaixa direitinho no tempo de cada um. E aí, o que acontece? É muito legal, sabe? Tipo, montar o programa. Por exemplo, o programa da manhã tem os quadros, sabe? Assim, é um pouco diferente do da tarde, para produzir o script. O da tarde, o programa CBN Caruaru, que é o primeiro, ele é muita informação. E aí, ele é organizado em notas. Aí são muitas notas. Aí tem a escalada, assim como o da manhã também tem. Só que aí, amanhã tem a escalada e depois tem a entrada do G1 em seguida. Que aí geralmente é a Joaline ou a Yali que entra. E elas que vão destrinchando essas notícias da escalada. Entendeu? Só que aí no Panorama, não. Você traz essa escalada, às vezes depois colocar as sonoras, tudo mais. Tem que fazer a edição desse material em áudio também. Que aí muitas vezes eu faço também. E aí você tem que colocar lá realmente a notícia, o texto, do jeitinho que o homem vai ler. Então tem que ter todo o cuidado com o texto. Praticamente você constrói o programa inteiro da tarde. Então assim, eu fiquei... A primeira vez que eu produzi, eu fiquei, meu Deus... É uma responsabilidade muito grande. Tudo que eu botar aqui, a Almi vai ler. Então, não sabe? só a produção de reportagem, né? Você não. participa Não. da produção como Eu faço um pouquinho de tudo lá. O que precisa, eu tô fazendo. Só não entrei ao vivo pra apresentar nada. Eu digo, não, minha gente, deixa eu na redação mesmo. Mas, assim, com o tempo, né? A questão de hábito também. Porque como eu tenho já essa responsabilidade, já tenho, tipo... como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Minhas tarefas, digamos assim, já bem definidas, acaba que você fica ficando em uma zona de conforto, entende? E aí, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Aí eu já tô meio que na minha zona de conforto, aí eu fico um pouquinho resistente pra isso. Mas eu acho que é só realmente coisas que podem ser trabalhadas, porque eu fico muito em redação, aí o portal de notícias é comigo, todos os releases, produção de textos das entrevistas sou eu que faço. Escuta a entrevista, já tô ali escrevendo, fulano destacou isso, bababá, sabe? Depois boto o programa, assim que o programa começa, já boto pra gravar. Terminou o programa, salvo o programa, corto, subo tudo pro SoundCloud, aí publico junto com o texto, aí monto os cards, posto card. Aí tem que estar sempre olhando direitinho os padrões da rede, porque a CBN Caruaru faz parte, né? De uma rede, tem a CBN de São Paulo, CBN Maceió, CBN Recife. Então, assim, a gente tem que tentar estar sempre em um padrão. Aí eu tô sempre analisando card, modelo de card, essas coisas. E aí, pronto, aí tem essa questão da enquete. Eu sempre tenho que estar pensando qual tema seria interessante para a enquete de hoje, sabe? Já para estimular a participação do ouvinte. Então, vamos pensar em alguns temas. Aí, penso no tema, formula enquete. Aí, pronto, é divulgado, né, que é colocado no script também essa enquete. Tenho que receber esses áudios, editar algumas vezes essas participações, cortar, melhorar o áudio, aumentar, enfim. E daí, também eu tenho que fazer o levantamento das principais notícias do dia, dos acontecimentos da região, para mandar essas sugestões para a rede, né? Porque aí, caso tenha alguma coisa de relevância, por exemplo, teve o São João agora... Teve o caso das crianças, né? A questão da dificuldade por leitos de UTI. Teve... Deixa eu ver qual foi outra que entrou. Eu não vou lembrar agora. Mas, assim, às vezes a rede quer esse material. Aí lá vai a gente correr, produzir, gravar, ir atrás de nota, montar tudo, sabe? E mandar pra rede. Então, essa parte é mais eu que faço mesmo. Deixa eu tentar lembrar, porque é tanta coisa que você esquece. Pronto, pensar em temas... para as próprias reportagens, tantas reportagens que a gente faz em áudio, tipo gravar, a gente constrói o texto, né, no caso, vai atrás das sonoras para encaixar ali, realmente montar a reportagem bem redondinha em áudio e começar a rodar na programação, como também as próprias entrevistas. Então tem que pensar em temas,
geralmente a gente prepara tudo uma semana antes. Na sexta a gente se reúne e aí a gente já define quem serão os entrevistados da próxima semana, tanto do programa da manhã quanto dos programas da tarde. Então aí eu participo junto com todo mundo, a gente pensa e aí chega no consenso dos melhores nomes e é muito interessante, é muito gostoso, sabe, fazer parte de tudo isso. E principalmente quando suas sugestões são sempre aceitas. Então, assim, é maravilhoso, eu adoro. E principalmente a questão das redes sociais também, que eu gosto bastante. E eu acho que foi justamente o ponto que fez eu ficar. Foi o meu texto jornalístico e as redes sociais. Porque a gente sabe que a questão, né, do digital tá em alta. Então, assim, a rádio, querendo ou não, tava precisando muito desse up em rede social. E aí eu era aquela pessoa... Quando eu cheguei, né, que eu fiquei lá, as redes sociais não eram movimentadas. Então, aí começou, eu sempre fui muito empolgada para essas coisas. E aí, pronto, juntou tudo. Aí vai pra produção, vai gravar nota, vai pensar em pauta, vai pra rede social, é tudo. Enfim, eu adoro. Questão de relatório também, enfim. Então, a Juliane gosta de movimentação. Tá na profissão correta. Tá na profissão correta. E Laís, né, que desde o início da carreira, como ela já pontuou aqui, trabalha com rádio. Além de produzir, atualmente você é editora-chefe. O que você destaca entre semelhança e diferença dessas práticas jornalísticas? Eu acho assim, que a principal diferença é a responsabilidade. Se der errado, a culpa foi minha. Se der certo, a culpa foi minha também. Sabe? Brincadeiras à parte, obviamente que existe. Eu tenho uma equipe, né? Eu não comando sozinha. Né? Eu sou a editora-chefe, sou eu que bato o martelo, que digo se sim, se não, junto com a direção. Mas eu tenho outros 2 editores. Tem o Rodrigo Miranda, que também apresenta o jornal comigo, que além da edição, eu também apresento o jornal, né? Então, ele me dá o suporte na edição durante a manhã. E tem Carla Nogueira, que dá o suporte e fecha a edição à tarde. Então, assim, eu que decido quais são os assuntos que vão entrar, porque a estrutura do jornal são todos os repórteres, todos os jornalistas da casa trazendo áudios, trazendo reportagens, além de VT, né, que é a matéria mais produzida, mais completinha, o stand-up, que é aquele bate-bola, e também a gente tem dentro do jornal uma videochamada, uma entrevista por videochamada, a gente tem um ao vivo com o repórter, uma entrevista gravada e um comentário político. O comentário político ele tem 15 minutos, que é um bloco todo, que é com o Mário Flávio. Então, a gente tem essa responsabilidade de pensar tudo, mas o martelo quem bate sou eu e Renata. A gente senta ali para discutir. O comentário político é gravado? Não, ou ao vivo? Ao vivo, todos os dias. A gente fazia gravado, mas a gente percebeu muito o seguinte. Primeiro que as coisas mudavam e coisas aconteciam na madrugada. Né? Às vezes a gente gravava, encerrava 8 da noite, ia todo mundo para casa, 10 e tanto da noite saía alguma coisa... E a gente não tinha como inserir isso. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Porque o jornal ele vai de 7 às 8. E de 8 da manhã já entra o programa apresentado pela pessoa que faz o comentário político, que é Mário Flávio. Então, já que ele está aqui, né? Então vamos fazer ao vivo. Até porque a gente pode trazer coisas a mais. A gente pode perguntar. Eu vi uma coisa que não estava no comentário previsto, enfim. E a semelhança, assim, que eu vejo com só a produção, realmente é você correr atrás. Sabe? É você estar ali direto com a fonte, que eu acho que isso é importantíssimo. Eu vejo muito hoje as pessoas, os jornalistas, sem fonte. Você diz assim, às vezes é uma fonte básica, que é um assessor de prefeitura, e você não sabe quem é. Às vezes eu acho que eu sou até um pouquinho cruel com as pessoas. Falam, como assim tu não sabe quem é fulano? Porque ninguém é obrigado a conhecer todo mundo, né? Mas assim, às vezes são coisas básicas que a produção dá muito essa base a gente, né? É tão bom. Pois é, e assim, aí... Que mesmo você desempenhando outras funções, isso já auxilia, né? Exatamente. E eu acho que, às vezes, a pauta ela não surge nem pelo assunto, ela surge pela fonte. É verdade. Né? Quantas vezes alguém diz assim, rapaz, eu tava querendo um espaço pra falar na emissora, então vamos ver um assunto pra tu falar? Vamos achar uma pauta pra te inserir? Né? Tanto, pronto, isso aconteceu hoje mesmo, vocês vão ver isso mais na frente, mas a gente tá gravando isso em maio, né? E a gente tá já produzindo lá na rádio os conteúdos pro São João. E aí uma pessoa chegou pra mim e disse assim, olha, eu tenho esse aluno aqui de sanfona, acho que seria interessante dar um espaço a ele. Como é que vai inserir esse menino aqui?
né? E aí a gente já pensou uma pauta para colocar essa pessoa. Então, assim, às vezes o assunto surge a partir da pessoa. E isso tudo é fonte, é construção, é você estar o tempo todo ligado, né? Obviamente, assim como Juliane, eu não faço só uma coisa, né? Eu não sou só a editora-chefe. Eu também produzo, eu também marco a entrevista, se precisar. Eu também, se precisar, eu boto nota no site, né? Vou pra rua. Agora, na Semana Santa, fui fazer reportagem em Fazenda Nova, entrevistar o elenco. Então, assim, eu acho que hoje em dia todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo, né? A gente vai pra rua sozinho, sem cinegrafista, sem produtor, a gente entra ao vivo. Enfim, tem muitas coisas, mas a semelhança é isso, né? Tá direto com a fonte, né? Às vezes a gente tenta uma entrevista que não dá certo, então a gente tem que pensar outra coisa. Nossa, a pior coisa é quando cai a entrevista e você tem que pensar em outro nome assim, Não, rápido. se cair com antecedência, É. tá ótimo. Mas Aí tá tudo certo. ontem mesmo caiu 10 horas da noite a pessoa, a gente arrumou outra que no dia de madrugada adoeceu, não atendeu na hora. E como é que na hora que você... Veja, se eu fosse só a editora-chefe, eu estaria ali coordenando. Mas não, eu tô apresentando, então eu tenho que coordenar e apresentar ao mesmo tempo. Então, tem isso da responsabilidade de não deixar transparecer se alguma coisa der errado. Simbora de nota. E assim, tá caindo o mundo, tá aqui, tá desmoronando, mas eu tô Só pleníssima. a informação que não pode parar, né? E Desde essa que tem responsabilidade- informação. Mas eu acho assim que a base que eu tive, porque apesar de eu ter começado como estagiária, eu já trabalhava como profissional, né? Cristina lembra, a gente já fazia tudo que um profissional fazia, né? Eu não comecei fazendo, por exemplo, o script do programa, lá quando eu entrei na Rádio Cultura. Mas algum tempo depois, já era eu que fazia, né? Eu lembro que na Cultura, a gente produzia... Eu chegava às 6 da manhã para o programa entrar às 8 no ar. Eu tinha que fazer isso em 2 horas. Hoje não. Hoje eu produzo hoje para sair amanhã. Então eu tenho um pouco mais de É tempo. muito mais confortável assim. É mais tranquilo. É, mais tranquilo. E sem falar dúvida. que eu tenho mais pessoas, né? Eu tenho hoje 14 repórteres diferentes para entrar 13 para entrar no jornal com reportagens gravadas. Então, eu escolho cada assunto que eles vão entrar, eu que envio para eles, eles editam o texto e me mandam para eu corrigir. Então, tem essa responsabilidade também, que eu acho que é muito importante hoje. É estar atento ao texto, em questão de português. Por exemplo, estar alinhado com a editoria da emissora. Toda emissora tem sua editoria, Sim. né? Tem seu perfil, então tem que estar tudo alinhado. Isso tudo passa por mim. Coisa que antigamente não passava, né? Passava pelo coordenador. Tinha um coordenador lá por algum tempo e eu me reportava a essa pessoa. Pode isso, pode aquilo. E hoje não, hoje sou eu que digo. Pode isso, não pode isso. Né? Então tem muita essa responsabilidade. Por isso que eu disse, se der certo, parabéns, Laís. Se der errado, a culpa é sua. A condução, né? A condução é sua. Ótimo. O rádio é um veículo que aproxima, né? Tem uma troca bacana com o público. Como é que vocês sentem esse feedback? Pode responder primeiro, logo pra mim. Rapaz, é assim, muda muito de pessoa para pessoa, né? E também de emissora para emissora. Quando eu tava na Cultura, que tinha a coisa do telefone, né? Do evento, de ir pra rua, não sei o quê, era uma coisa. Hoje, principalmente na Rádio Cidade, porque a gente só tem a experiência da pandemia, a gente não tem evento para ir pra rua. Lá a gente não trabalha com a ligação, a gente trabalha com o WhatsApp, né? Então, assim, é diferente, né? Mas hoje a gente tem uma coisa chamada rede social. Todo ouvinte que gosta de você, que escutou sua voz, ou que lhe assistiu e curtiu, ele vai lhe procurar nas redes sociais, né? E, assim, eu ainda tenho uma estranheza com isso, né? Apesar de eu gostar de rede social, trabalhar com rede social, não a minha, né? Com outras pessoas, com os clientes, mas eu fico um pouco receosa ainda Eu super entendo. desse contato via rede social, porque tá a nossa vida ali, né? Onde você mora, com quem você anda, o que é que você faz, o que é que você gosta de sair. E eu tenho medo que apareça... Desculpa, ouvintes, né? Mas eu tenho medo que apareça um doido, sei lá. Mas eu acho... eu gosto quando vem tranquilo, né? Eu já estive do outro lado, eu já fui fã.
Então, hoje eu tô do outro lado, né? Que chegar um fã pra mim, eu digo, meu Deus, que seja tranquilo, assim. Seja uma pessoa... eu lembro de uma vez que, logo depois que eu saí da Rádio Cultura, né? Eu ainda não tinha estreado na Rádio Cidade. Eu tava atravessando ali na estação, daquela esquina do banco, pra Caixa Econômica, né? Aí, alguém gritou, Laís Florencio! Aí eu parei assim, né? Eu disse, eu não estou acreditando. Aí eu disse, meu Deus, eu vou apanhar agora, né? Não sei nem o que eu fiz, mas eu vou apanhar. E aí eu disse, pois não. Ele fez, eu sou Patrícia. Eu lhe escuto na Rádio Cultura, não sei o que. Eu não tô acreditando que eu tô lhe conhecendo. Eu disse, meu Deus, eu sou uma pessoa normal. Mas assim, eu acho gostoso, sabe? Eu acho gostoso. Obviamente que tem pessoas e pessoas. Tem gente que vai mandar uma mensagem dizendo porque você deu uma opinião, você fez isso que não vai gostar. Por exemplo, lá na Rádio Cidade, na sexta-feira eu participo de um programa chamado Feminina. Sou eu, Ana Rebeca Passos e Renata Torres. É basicamente a gente falando besteira. A gente traz temas para comentar, nós três. E aí agora a gente recebe uma convidada toda sexta-feira. Então, assim, quando a gente dá a nossa opinião, a gente tem que estar preparado para receber a opinião do outro também, né? Por isso que a gente sempre, quando abre o programa, assim, manda sua opinião, mas com carinho, com educação, como você gostaria de ser tratado, né? Então, às vezes aparece um ou outro que, né, vem com um desaforo ou coisa, mas você tem que... que é isso, querido, não se preocupe não. A gente aceita, é por aí. Bom, no meu caso, né, como eu sou mais de bastidor, então nunca apareceu nenhum doido no meio da rua. Não, mas eu digo assim, mas ainda não apareceu assim, não. Ela foi super, Patrícia foi super carinhosa, que eu me assustei. Não, mas nem tranquilo, não, nunca aconteceu. Geralmente as pessoas que entram em contato comigo são assessores, pessoas, assim, colunistas. Logo no início, né, quando eu tava ainda caminhando, aí o colunista, Juliana e tal. Aí, enfim, e quando você marca, né, entrevista com pessoas que você nunca viu. É quando você tá fora do ar, o seu contato é mais com a fonte, né? Isso, com fonte e tal. Aí, às vezes, você conhece pessoalmente, eita, olha, finalmente a gente tá se conhecendo. É bem bacana, tá entendendo? E, assim, o feedback dos ouvintes, no meu caso, assim como Laís disse, realmente é bem parecido essa questão. A gente também, né, a CBN Caruaru é uma rádio nova. Ela tem 3 anos, vai fazer 4 aninhos agora, né? Agora em setembro, se eu não me engano, é setembro. Então, assim, além de ser uma rádio nova em Caruaru, também tem a questão do público, é muito segmentado, entendeu? Se você for olhar, não tem pra onde correr, querendo ou não, é uma rádio, de certa forma elitizada. É mais do público empresarial, sabe? Classe A, B e C, tá entendendo? Então, assim, de certa forma você tem que tentar puxar um pouquinho mais, tanto é que, pronto, essa questão da enquete mesmo, é uma forma já de tentar alcançar outros públicos, entendeu? Mas, geralmente, o feedback que eu recebo, por exemplo, às vezes eu tô conversando com alguém, a pessoa pergunta, tu trabalha onde? Aí você vai e fala, e diz, eita, que legal, e tá, quando já é alguém que realmente conhece a rádio, que é alguém já, um empresário. Eu não sei se isso acontece contigo, eu recebo muito feedback dentro do aplicativo, do transporte de aplicativo. Pronto, o aplicativo, né? Às vezes eu chamo lá na emissora pra ir pra algum canto, aí a pessoa faz, eu não sabia que essa rádio era aí, não. Eu escuto. Aí, assim, é o momento de você fazer sua pesquisa. Mas você escuta o quê? Você gosta disso, gosta daquilo? A melhor coisa é quando você entra no Uber. E aí tá lá, tocando, tá sintonizado na rádio que você trabalha. Mas lá eu tenho alguns colegas que pedem para trocar se não tiver na emissora, né? Eu fico ouvindo que eu quero fazer rádio escuta. Eu quero saber o que tá acontecendo nos outros veículos. Eu faço a mesma coisa. Às vezes eu chego... Não perde tempo. Eu chego, eu digo, gente, tava inquieto lá. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa nisso também. Não vou ficar passando pra trás. Falando disso aí de relacionamento com o público, né? Eu me lembro, na Cultura, por muitos anos eu produzi o Cultura do Povo, que é um programa, eu não sei se tem ainda, mas de comunidade, trazer os problemas da comunidade e tudo. E aí eu lembro de uma vez, já foi mais perto de eu sair, já, que a gente denunciou um homem lá acho que era no Centenário, que ele maltratava animais. Ele tinha gato e tal, e os gatos eram todos ferrados, assim, machucados e tudo mais. E ele não se importava e às vezes ele maltratava mesmo. E aí eu lembro que teve uma entrevista nesse mesmo dia, por coincidência que me chegou a denúncia, com o coordenador, que hoje é AME, né? Antes era Gerência de Proteção Animal. E aí
Foi uma manhã super conturbada, eu denunciei o cara no ar, não quis saber, mandei a reportagem lá porque a AME foi lá. Enfim, acabou o dia, 11 horas, já o programa já tinha acabado, eu já tava super de boa, já pensando no outro dia. Me chega esse homem lá. Menino, ele botou a mão assim na mesa, numa posição de impor alguma coisa, que André Santiago, né? Ele sentava assim de frente pra mim. André se levantou. Quando ele saiu, eu pensei que ele ia bater em tu. Eu disse... A única coisa que eu disse ao cara que calou ele, eu disse... Se você não deve, se você cuida dos seus animais, por que você tá com medo? Por que você veio aqui me confrontar? O espaço tá aqui. Se você quiser falar, você não vai apresentar a sua defesa lá pra AME, então você apresenta pra gente quando você tiver com ela pronta. Nunca mais ele apareceu. Então, assim, você tem que ter embasamento, né? Você não pode só... Eu tinha a prova. Eu tinha como provar o que eu tava dizendo, né? Então, tem esses públicos, né? Acho que a gente tá com o tempo bem esgotado, né? Porque a gente fala demais. Tem que ser, assim, um programa pra mim, um programa pra ela. Tem que ser dividido, né? Então, essa relação com o ouvinte, esse feedback, tem muitas coisas boas também. Tem. Porque quantos presentes, né? Nossa chegavam dos Senhora. ouvintes... Né? Eram muitos presentes. Chegam ainda hoje, adoro que um chegavam, presente. que queriam conhecer, né? Porque mais que tem as redes sociais, às vezes queria conhecer, né, pessoalmente. Tirar uma foto, né? Tirar uma foto. Então, assim, o carinho também muito muito grande que os gostoso. apresentadores Sim, sem de dúvida. rádio, né, recebem. A produção, né, a redação, né. Porque às vezes aquele Recebe. apresentador tá o dia todinho com aquela pessoa, né? Isso. Às vezes o da TV nem tanto, vai estar uma horinha, Isso. duas ali. Então, tem essa troca É. mesmo. Não são todos, mas os ouvintes fiéis, É. né, assim? Tem. As rádios também, elas marcam muito, porque existem, né, muitos ouvintes fiéis, determinada rádio, né? É. Cada um vai, é um programa. E tem os também que a tem gente pensa que é fiel, mas tá em todas as rádios. Aquele traidor. É porque ele gosta de... Ele é eclético, entendeu? Eu costumo dizer que ele é eclético. né? Porque gosta de Gosta da informação. de estar bem informado, É. não é isso? É, e às vezes a emissora não tem Vai programa de notícia o dia todo. Isso. Então ele vai pulando. Quando acaba um, ele bota em outro e assim vai. Isso. É interessante mesmo. Tem um ouvinte que gosta só de enquete, viu? Sim? Sério? É, ele responde a enquete em um, aí quando acaba vai pra outro e assim vai. É participativo. Ó, então, com toda essa dinamicidade do rádio, né, que ele proporciona, quais foram os momentos mais marcantes para vocês? Laís, mais uma vez, pode começar. Um momento... As Porque- pessoas vão rir de mim. Eu vou rir muito agora, mas o momento mais... Meu marido tá ali, ele vai rir também. Ele vai ficar com raiva, inclusive. Mas foi entrevistar o meu ídolo. Eu batalhei por muitos anos. Quem é teu ídolo? É. Já tô curiosa. Um dos motivos lá atrás de eu ter escolhido fazer jornalismo foi porque eu queria uma profissão que me aproximasse do meu ídolo. Eu sempre fui muito fã do Luan Santana. E a minha meta era entrevistar ele e dizer isso a ele. Eis que eu acho que foi em 2017, eu acho. Depois de muito não, de não dar certo, de eu chegar lá pra entrevistar ele, não dar entrevista, eu consegui entrevistar. Então, assim, foi um dos momentos mais marcantes e também cobri o velório de Eduardo Campos. Foi punk. O que é que eu digo Eu- depois disso? Eu não tinha tenho nada nenhum muito ano. marcante. Eu não tinha nenhum ano na emissora. Eu tava junto também. Aquele dia foi assim, a gente Me mandou uma arrepio. equipe pra Recife, a gente passou o dia na emissora. Eu tava no segundo ano do ensino médio. Ai, meu Deus, eu me sinto tão velha agora. Meu Deus. Mas foram, assim, experiências muito marcantes. E agora, a mais recente, foi a Paixão de Cristo. Né? Eu sou apaixonada pelo teatro, tinha ido 2 vezes como espectadora. E estar lá nos bastidores, conversando com o elenco também, foi sensacional. Assim, eu tive várias, mas nem se compara. Eu acho que, assim, meus momentos mais marcantes, assim, é quando, sabe, tem produções suas que aí, por exemplo, quando eu consigo emplacar na rede, sabe? Que eu produzo e tal, fica aquela coisa montadinha. Aí vem o seu chefe e diz, muito bom, parabéns, sabe? Eu acho que é justamente quando você faz algo
no meu caso, como eu sou mais de bastidor, que você tem. E também, claro, quando tem alguns entrevistados que vão lá. Eu não vou lembrar o nome de nenhum agora que foi tão marcante assim. Mas sempre tem alguns que vão lá e tal. E sempre é aquela coisa, sabe? Gostosa. Você tem a possibilidade de conhecer a pessoa pessoalmente. Aquela entrevista que é mais difícil, que é uma pessoa Exato. que quase não Quando fala, você né? consegue marcar, sabe? Pronto, minhas primeiras entrevistas mesmo. As que eu consegui marcar. Que eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir de jeito nenhum. E também, pronto, eu lembrei agora um momento muito marcante que eu fiquei muito feliz. Foi quando eu tava fazendo a produção do programa da tarde. Antônio tinha entrado de férias. Tá recente isso. E aí, era a entrevista da sexta-feira. Que toda entrevista da sexta, à tarde, a do Panorama, é uma entrevista com algum cantor. Sempre música ou poesia, mas geralmente é música. E aí, tava certo já, Antônio já tinha deixado marcado com uma determinada cantora. Só que aí, quando eu entrei em contato, ela disse, não tem nada certo, não. Assim, a gente ainda ficou de ver. Aí eu, meu Deus. Aí eu tentei conciliar pra ver se fazia gravado e tal. Não teve como. Ela não respondeu e tal, até porque no dia ia ser um feriado. Que ótimo. A Paixão de Cristo, inclusive, né? A gente já marcou com um cantor A Sexta que da Paixão. ele tava em Recife e disse, eu não chego a tempo, não. Ai, Aí, meu uma hora de Deus. programa foi embora, a gente rolou. Enfim, daí eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Aí meu chefe disse, vamos colocar um cantor religioso, que cante música gospel, alguma música cristã, não sei. E aí eu disse, mas eu vou colocar quem? E ele quer muito assim, geralmente que sejam pessoas conhecidas, sabe? Não é tipo, vamos entrevistar fulano que canta Famoso na igreja. quem? E daí eu disse, meu Deus, e agora? E tipo, e não me vinha nenhum nome em mente. Fui falar com uma amiga minha, que é bem católica, eu disse, me dá uma lista aí de artistas, Vai procurando nas fontes. cantores, vai, manda aí. Ela foi me mandando um monte de perfil no Instagram. Eu disse, meu Deus, esse nunca vai topar. Olha a quantidade de seguidor, esse pior. Mas mesmo assim, eu fui mandando um monte de mensagem, fui mandando no privado, fui Mulher de procurando. pouca fé, essa, Fui viu? A mulher tava em cima da hora já. Mulher de fé, Era ela enviou. Veja só, eram 11 horas e o programa ia começar às 2. E eu não tinha ainda entrevistado. E o pior é que tem que ter o card pra passar na TV, né? De quem é o cantor. Eu disse, meu Deus, 11 horas. E agora o que é que eu faço? Eu desesperada já. E aí quando eu penso que não, uma assessoria respondeu. Aí eu disse, moça, é pra hoje, é pra 2 horas. Se não tiver como ser ao vivo, pode ser gravado. Eu mando as perguntas agora pra ele. Assim, os meninos ainda iam formular as perguntas, já, os apresentadores. Mas tinha que ser tudo na pressa, mas mandaria. E eu ainda ia editar o áudio todinho, né? Aí, quando pensa que não, aí ia ser gravado. Aí ela pegou e disse, não, não vai ter como mandar gravado, não, desculpa. Mas ele vai entrar ao vivo, pode ser ao vivo. Aí eu, perfeito! E quem era o cantor? Eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora. Novo, porque eu não sou... velho, É jovem. Tiago Brado. Eu acho que é esse. Como é que tu sabe? Porque ele fala muito aqui, assim, ele é muito acessível. Eu não lembro, mas eu acho que foi esse. Ele é maravilhoso. Ele é jovem, né? É um cabelinho enrolado assim? Tu lembra a fisionomia dele? Não vou lembrar, não. Mas deve ser Tiago Brado. Eu não sei, só sei que, enfim, ele era Deu certo. muito conhecido, sabe? E assim, foi tão... Aí eu mandei as músicas pro meu chefe, né? Eu disse, as músicas dele são essas. Aí ele, ótimo, adorou as músicas. Eu também tinha amado. Inclusive, dos que eu mandei mensagem, ele era o que eu tinha mais gostado. Eu disse, não, tomara que esse aceite, porque eu amei as músicas dele. E eu achava que tinha tudo a ver com o dia, sabe? E aí a entrevista foi maravilhosa, sabe? Tipo, foi aquela coisa que você entra, sabe? Você começa a se envolver. Eu na produção, fazendo mil coisas, mas Tudo pra ouvindo. dar errado e deu certo, né? Foi, e assim, no final os meninos vieram me elogiar, disse, Juliane, foi perfeito, ainda bem que a outra caiu, porque essa entrevista tinha que acontecer, foi fantástica. E eu fiquei assim, flutuando, e era meu último dia produzindo pra Antônio, que ele ia fechou com voltar na chave de ouro. segunda, foi. Eu, graças a Deus. Foi bom demais. Você acompanha um podcast produzido pelo curso de jornalismo da ACES Unida. Temos conosco a jornalista Juliane Araújo e Laís Florencio, que conversam sobre produção radiofônica. E ainda vão destacar sobre mídias sociais, marketing digital e tantos outros assuntos. Então vamos dar continuidade, né? Só para reforçar aqui. E as mídias sociais? Como vocês agregam aos seus trabalhos? Rapaz, pra mim, assim, a minha rede social, por exemplo, é o meu cartão de visita. Né? As pessoas que vão me achar por lá. Então, eu procuro o máximo colocar um pouco lá, sabe? Agora que eu fiz a Paixão de Cristo, coloquei algumas das entrevistas que eu fiz lá. E sempre tô botando, sabe? Joga como um TBT, coloco lá. Eu acho que divulgar é muito importante. A gente tem que estar nas redes sociais, né?
a gente tem que mostrar o que a gente faz. Porque hoje em dia você não entrega mais currículo, você não tem mais o cartão impresso, assim, eu trabalho com a Moody, né? No começo a gente fez 1 milheiro. A gente não entregou, acho que nem 100 cartões, não foi? Tá lá, numa caixa, porque não tem mais. As pessoas dizem, qual é o teu Instagram? É verdade. Passa aí teu Instagram pra eu ver, não sei o quê. Enfim, por exemplo, eu trabalho também, eu gravo áudios, né? Então, eu lembro das pessoas assim, tu tem algum material aí hoje eu mando, né, os vídeos que tem. Enfim, eu acho que a gente tem que estar presente. Primeiro, pra mostrar o seu trabalho e também pra o que a gente falou antes do relacionamento com as pessoas que gostam do seu trabalho, né? Afinal, o boca a boca hoje em dia ainda funciona. Então, ó, tem essa pessoa aqui, Eu já fui mais presente de mostrar mais o meu dia a dia. Hoje eu tô mais na minha e tal, mas eu gosto, né? Tô fazendo publi também, quem quiser. Então, já monta um vídeo aqui. Fazer um pouco de tudo. Dinheiro a gente tá buscando aí. É verdade. Como é que você agrega as mídias no seu trabalho? Que você também é social media. Eu adoro trabalhar com rede social. Então, o que o social media faz? Conta pra gente também aí, agrega aí. Mas tu sente muito que é casa de ferreiro espeto de pau? Uhum. Era justamente o que eu ia dizer. Veja só. Minha gente, vamos lá. Eu sempre fui muito apaixonada por rede social, né? Só que aí o que acontece? Em fotografia e tudo mais, sempre queria... Prezei muito a questão da estética, tudo bonitinho, uma paleta de cor e blá, blá, blá. Só que aí... O famoso feed organizado. Exatamente. Tinha que estar organizado em sintonia. E, sabe, aquela coisa poética, todo mundo elogiava, enfim. Só que aí o que acontece? E também tinha um perfil com muitos seguidores. Com o tempo eu fui ficando mais restrita, sabe uma coisa? Eu quero um perfil só com as pessoas que eu conheço. E pronto. E não vou aceitar todo mundo, até as que eu conheço. Gente, bisbilhoteira, não quero. Aí fiz outro perfil. E comecei do zero. E aí fui ficando realmente mais restrita. Mas mesmo assim, postava com frequência. Depois que eu comecei a trabalhar com rede social, você acaba ficando um pouquinho saturado no fim do dia. Então, assim, você não tem nem pra parar e alimentar a sua. E quando você tem, você diz, poxa, eu não aguento mais olhar pra tela do celular, não aguento, mas não vou postar, não dá preguiça de postar, entendeu? Porque você já tá o dia todo com aquilo. Então você vai deixando de lado. Pronto, no meu Instagram mesmo, acho que fazem 4 dias que eu não posto nada, tipo no story. No story, vê. Geralmente as pessoas postam todos os dias, né? Fazem 4, 5 dias que eu não posto. E às vezes eu entro até, olho... Eu digo, não tem nada legal pra postar hoje, tô com preguiça, aí não posto. Mas assim, eu amo trabalhar com rede social. Eu adoro pensar em estratégias de alcançar um público maior de seguidores, analisar os insights, sabe? Como o público tá interagindo com aquele conteúdo, o que dá pra melhorar, pensar em assuntos, temas pra tratar, sabe? Eu gosto muito de pensar no conteúdo dos perfis e também em deixar aquilo padronizado, leve, gostoso, de acordo com a área, claro, o segmento da pessoa, do cliente. Seja o perfil da CBN, por exemplo, de um empresário, de um, sei lá, de uma figura pública, sabe? Enfim, ou então uma empresa mesmo. Então, assim, eu gosto muito de pensar estratégias, sabe? E de ficar tentando identificar. Às vezes você fica muito crítico, sabe? E às vezes eu fico analisando os perfis. Eu digo, meu Deus, essa pessoa não tem vergonha, não, é? Uma pessoa de peso, de importância na sociedade, e tem um perfil desse. Pronto, os políticos mesmo, né? Porque eu recebendo as entrevistas muito político. Não vai analisar o meu nome. Aí minha gente, como é que essa pessoa é pré-candidata a deputado federal, deputado, sei lá, é porque estadual. É pré, mulher, não veio a verba não, ainda. Mas às vezes tem os próprios candidatos. Não, eu sei. E eu digo, meu Deus, esse homem não tem uma assessoria, não, Que vergonha, Uma rapaz. coisa que eu sinto que dificulta muito o trabalho, eu senti muito isso agora, que é as pessoas não têm mais informação. Eu tava entrando em contato com alguns artistas nacionais, primeiro que antigamente o povo tinha site, né? Hoje em dia o povo não tem mais site. Você conta nos dedos os artistas que tem um site. Aí eu já acho isso errado. Aí você vai para as redes sociais. O cara não tem um contato, pra você solicitar uma entrevista. Tem o contato do show. Eu liguei, eu vou dar até o nome aqui. Liguei pro pessoal do Barão da Pisadinha. Tinha um número lá, eu disse, eu vou tentar esse número, vai que é do escritório alguma coisa. Era o número pessoal do empresário. Vê. Cara, bota pelo menos um número de assessoria ou de um escritório, que lá você se vira.
né, feito com um deputado. Eu entro muito ali no site da Alep, no site da Câmara dos Deputados para olhar. Você vê o número lá do gabinete e daí você se vira. Você tem que apurar. Mas pelo menos tem que dar um caminho. E as pessoas não fazem isso. Falou aí que fazia 4 dias que não postava. Eu tive uma época que eu era noiada que eu tinha todo dia que postar alguma coisa no meu feed. Ah, eu já tive essa época também. Inclusive, eu tive a época de ficar 1 ano sem Instagram. Aí você às vezes, posta algo que não influencia em nada, não faz diferença, não tem curtida, não tem nada. Então, assim, eu hoje me cobro menos. Eu prefiro ser mais espontânea, de realmente ter algo que seja ali. Às vezes eu passo 1 semana, 2 sem postar nada, mas quando eu posto é algo que vai engajar, né? Eu penso dessa forma também. Muito bem, meninas. E Laís tem uma empresa que presta serviço, não é isso? Isso. Na área de assessoria de marketing digital, né? Como são esses serviços? Já que o pessoal, né, pode, quem está acompanhando, conhecer mais um pouco. A Moody, né? A Moody nasceu em 2019, porque eu já trabalhei em agência antes, trabalhei na Duale Comunicação, como social media. E aí chegou um momento que eu e Paula, a gente decidiu aventurar para ter o nosso próprio negócio, né? Eu acho que é o sonho de muita gente, é ter o próprio negócio. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Eu sou jornalista, eu posso trabalhar com assessoria de imprensa, já tenho experiência. Ele designer, então a gente disse, então vamos fazer e juntar o útil ao agradável. Eu crio, você desenvolve e a gente vê no que dá. Então a gente hoje tem alguns clientes aqui em Caruaru, em Arco Verde, em Garanhuns, né? A gente tem uma paleta boa e bem diversificada, com saúde, contabilidade, construção. E é isso, assim, o nosso nome, quando a gente escolheu, era para realmente mudar as coisas, né? Com uma leveza, com uma naturalidade. Acredito que estamos no caminho certo, né? E a gente trabalha com isso. A gente faz a estratégia de rede social, faz a parte de identidade visual, assessora também a imprensa. Enfim, a gente faz um pouquinho de tudo, né? O Instagram da gente é @mudecomunicacão_. Só procurar a gente, ou vir no meu mesmo, no privado. Enfim, eu acho que é basicamente isso, sabe? Aí depende também muito do que aparece. Às vezes aparece um áudio pra gravar, a gente grava. Tá tudo certo. Ótimo, ótimo. E Juliene também é escritora. É um arraso essa Juliene. Como é ser escritora? Quais são as suas inspirações? A escrita levou você pro jornalismo? O jornalismo influencia na sua escrita? A escrita me levou pro jornalismo. Eu comecei a escrever, assim, realmente gostar de escrever muito, assim, com 11, 12 anos. Eu começava a fazer texto de desabafo, essas coisas, sabe? E sempre aquela coisa poética, sabe? E daí eu comecei a gostar bastante. E fui pegando jeito mesmo, o gosto pelo português e pela escrita. Daí, juntou com a fotografia, eu disse, não, eu tenho que ir pro jornalismo, o negócio é jornalismo. E daí, comecei a faculdade e tudo mais, vi que o texto jornalístico era totalmente diferente do que eu pensava. Eu disse, rapaz, esse negócio de escrever jornalismo, né, é meio chato. Porque eu sempre gostei mais da linguagem literária. Só que aí eu vi que também era possível trabalhar a linguagem literária no jornalismo, né? Então foi aí que eu comecei a gostar bastante desse tipo de jornalismo e me interessei. Inclusive, o meu livro, Reportagem, é um livro com escrita literária, né? Que eu sempre busco. Porque, assim, eu acho que não é porque você escreve uma notícia que você vai escrever assim. Porque, às vezes, é uma matéria maior. É uma informação, assim, às vezes meio pesada, mais difícil. Então, você pode dar uma leveza, você pode usar os elementos literários para prender o leitor. Então, eu sempre achei... Porque, às vezes, eu entrava em alguns portais e eu dizia, meu Deus, que informação chata. E tem muita gente que é assim, lê só, às vezes, o primeiro parágrafo, acabou. O mal da humanidade, lê só a manchete. E daí eu disse, não, tem que mudar isso. Eu vi no jornalismo literário uma forma de conseguir, sabe, captar mais o leitor, fazer com que ele entendesse e se envolvesse no conteúdo. Então, eu comecei a gostar bastante, sabe? Tem as poesias também, né? Sim, eu também gosto bastante de poesia. Tem como você recitar um trechinho pra gente? Então, eu vou ter que olhar aqui algum... Pronto, eu vou ler a que eu publiquei, a última agora, que a segunda, na verdade, que eu publiquei. Que foi sobre... Que foi na Relic, né? A editora Relic, que foi Nem Tudo Que Há no Mundo. É a segunda antologia deles, eles tinham feito a primeira, que é Tudo Que Há no Mundo, que era mais voltada a questões de Caruaru. E essa foi mais livre.
Aí é Nem Tudo Que Há no Mundo, o título. Deixa eu ver aqui, que inclusive eu fui pro evento essa semana. Não, a outra semana. Foi no sábado, na verdade. De lançamento, né? Eu não sei se eles vão publicar a versão física, mas por enquanto tá em e-book, né? Tá na Amazon, quem quiser adquirir. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Cadê? 35. Vamos lá. Esse eu escrevi faz um tempo. Foi na minha versão... Foi uma fase que eu tava, sabe? Como é que eu posso dizer? Me desconstruindo. Acho que todo mundo tem esse período, né? Essa fase de desconstrução. E você começa a se questionar sobre algumas coisas. E diz, não é bem esse caminho que eu quero. Vamos lá. Eu acho que meu negócio é mais isso aqui. Eu gosto mais disso aqui. E tal. E foi quando eu escrevi esse aqui. Aí o título é Feita para Voar. Sonhava em voar, tinha medo. Quando todos dormiam, voava sozinha no meu quarto, até que peguei o jeito. Quando dei por mim, lá estava eu, confiando no vazio preenchido apenas pela matéria do meu corpo e do ar. Me equilibrava no nada, flutuava no incerto, insistia em me arrastar ao chão. Não demorou muito, fui vista voando. Louca, gritavam todos. Você vai cair daí, desça já. Fiz manobras no céu, converti meu voo em dança e gritei quase em canção. Não quero certezas, não preciso de chão. As incertezas me dão possibilidades que as certezas sempre roubarão. Tenho um espírito livre, sou feita de coragem. Troco o conforto das certezas pelas manobras de liberdade. Feita para voar. Então, esse foi o que eu... esse foi o que eu publiquei, o último agora. E espero publicar outros, né? Assim como o meu livro reportagem, né? A gente tá já terminando, viu, gente? Laís, eu fiquei pensando na característica. Tem várias características, né? Que a gente visualiza, né? Tem muitas. E, Laís, a assinatura final de uma nota, de uma reportagem, também é essencial no rádio. Tem como tu registrar isso, a identidade aqui no podcast? Eu vou assinar como a gente assinaria lá na Rádio Cidade, né? Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Uau! Ótimo. Como podemos conhecer mais o trabalho de vocês, Juliene, Laís, as redes? CBN Caruaru. Vai lá no portal, todos os textos eu que faço. O conteúdo em rede social da CBN Caruaru, eu sou responsável também. E através do meu próprio Instagram, né? Lá eu não posto tanto, mas tem alguns materiais, né? Lá eu tenho algumas coisas publicadas, tem um destaque sobre o meu TCC. Assim como, posteriormente, eu vou começar a tentar mudar essa questão e mostrar um pouco mais do meu trabalho no meu perfil, que é @Juliene5. Bom, o meu, quem quiser acompanhar a minha apresentação de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, na Rádio Cidade, no Dial 99.7 FM. Nas redes sociais, é só procurar por Rádio Cidade. A gente está sempre... A programação jornalística sempre está disponível no Facebook, ao vivo, no YouTube. E a gente também tem o Flixcidade, que é o aplicativo para Android e iOS. Também, se você colocar no navegador da TV, do computador, do celular, pega pelo endereço cidade997.com.br/flix, que é com X. Então, e nesse aplicativo também dá para acompanhar a programação musical. Vez ou outra tem um programinha musical especial lá, né? E nas redes sociais, no Instagram, @jornalaisflorencio, ou no da Mood Comunicação, né? @Mood, MOOD, Comunicacão, _. Ótimo, ótimo. Agradecemos a jornalista Juliene Araújo e Laís Florencio pelas contribuições com o jornalismo caruaruense e pela presença no podcast. Eu que agradeço. Eu também, foi um prazer, né? Foi ótimo. Adoro aí, sempre que a Seis Unita quiser, tô à disposição, adoro compartilhar, principalmente falar de rádio. E no podcast, que eu também adoro ouvir, adoro acompanhar. Acho que é uma plataforma que divulga o rádio para quem não era acostumado. Depois conhece o podcast e gosta de rádio. Então, tô aí. Inclusive, essa é a minha primeira participação como jornalista, já formada, DRT e tudo. Então, foi maravilhoso, né? É sempre um prazer, principalmente voltar a casa, né? E é isso. Você escutou o terceiro podcast da série Ser Jornalista. Continue acompanhando os nossos episódios. Siga nossas redes sociais do curso, @jornalismo A6 Unita, e da nossa instituição, @A6 Unita.
Série de podcast Ser Jornalista, produção do curso de jornalismo Ana Zélia, Daiane Gabriele e Cristina Villanova. Entrevistadas, Juliene Araújo e Laís Florencio. Apresentação, Cristina Villanova. Edição, Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de rádio jornalismo da ACES Unita.